Oi, pessoal. Nesse vídeo vamos falar sobre as visões em banco de dados, né? Views ou tabelas virtuais. Então, Views é uma tabela virtual baseada no conjunto de resultados de uma consulta SQL, criada a partir de um conjunto de tabelas presente no banco, que serve como tabelas base. Temos aqui o diagrama da criação de uma visão. Então, a view tabela, ela foi criada a partir da coluna 2 e da coluna 1 da tabela 1 e da coluna 3 da tabela 2. Então, a view mostra apenas as informações necessárias que desejam ser exibidas dessas tabelas. Pode ser tanto com uma tabela ou com duas ou mais tabelas, as criações das views. Então, uma visão é uma tabela virtual cujo conteúdo foi definido por uma consulta nas tabelas reais de um banco de dados. Então, foi realizada uma consulta dessas duas tabelas e, através dessa consulta, criada essa visão. Então, a visão não é criada uma tabela física, somente é criada a definição da visão é armazenada no banco de dados. Então, a visão, né, que é a tabela virtual, ela não é uma tabela física, como a tabela 1 e a tabela 2, mas ela vai funcionar como uma tabela física, porque poderá ser feito consultas utilizando select e outros comandos através dessa tabela. Ela vai funcionar apenas como se fosse uma tabela física, porém ela é uma tabela virtual. As vantagens de utilizar a visão é que ela possui um acesso limitado e controlado de dados. Tem também uma performance mais rápida, vai diminuir o tamanho e a complexidade do comando select para os usuários, mostrando somente as informações pertinentes ao que o usuário deseja visualizar. Tem também a questão da segurança de dados, né? As views ela restringe as colunas que podem ser acessadas pelo usuário. A sintaxe básica da view é o create view, o nome da visão, as colunas, que são as colunas que você quer, e são os campos que você deseja que sejam exibidos durante a consulta da visão. É o res, que significa como, e o select, né, a consulta, o select nas colunas que você vai utilizar para criar a visão, o from tabela e a condição da criação da visão, caso deseje ser feita alguma condição durante a criação da visão. A sintaxe do view também pode ser feita por meio de um join, né? Através de junções de tabelas, utilizando duas ou mais tabelas. A sintaxe é a mesma, né? Create view, nome da visão, as colunas e o select da consulta, nesse caso aqui, fazendo a junção de duas tabelas. Um exemplo, vamos fazer agora um exemplo que pede o seguinte a questão. Crie uma visão denominada vConsulta que liste os nomes dos pacientes que estão com consultas marcadas e para que médicos. Eu vou utilizar aqui o Workbench para poder fazer esse exemplo. Então, para criar a visão, utilizamos o comando create view. O nome da visão, na questão aqui, ela já pede que a visão seja denominada como vConsulta. Vamos passar aqui agora os campos que eu quero que seja exibido. Eu quero que seja exibido paciente, que é o nome do paciente, a consulta, né, o dia da consulta, e o nome do médico. Eu vou colocar o campo como médico. Cláusula aliás. E vamos agora dar um select na tabela. Começando por paciente, pegando o nome do paciente, consulta, pegando o dia da consulta e o nome do médico. Vou fazer a junção a partir primeiro da tabela médico, utilizando InnerJoin, juntando médico com consulta.
através do ID do médico. Outro Inner Join agora para juntar a tabela paciente com a tabela consulta, através do ID do paciente. Pronto, nossa visão foi criada. Vamos aqui executar. Para saber se a visão foi criada, aqui do lado esquerdo você atualiza o banco, expande. Estamos utilizando o banco Clínica 2018. Aí aqui em View você vai ver a view que foi criada, que é a view consulta, certo? Então vamos voltar lá para a apresentação. Temos aqui as 3 tabelas que foram utilizadas para criar a view. Na primeira tabela, que foi a tabela paciente, foi utilizado apenas o campo nome do paciente. Na tabela consulta foi utilizado apenas o campo dia da consulta. E na tabela médico, o campo que foi utilizado foi apenas o ID do médico. Ou o ID não, o nome do médico. Então a visão ela é composta pelo nome do paciente, pelo dia da consulta e pelo nome do médico. Certo? Então nossa visão foi criada dessa forma. E depois de criada uma visão, ela vai funcionar como se fosse uma tabela real. Então, uma tabela real vê consulta, que você pode estar fazendo consultas dando select utilizando essa tabela. Então, como usar uma view criada? Para utilizar essa view que foi criada, para fazer consultas a essa view, utilizamos o comando select, o nome da coluna, o nome das colunas da visão que desejamos que sejam exibidos no campo da consulta, o from, o nome da visão e a cláusula where ou a condição join. Vamos trabalhar agora com a visão, fazendo consulta nessa visão. Temos aqui selecionando os pacientes do Dr. João Souza para o dia 27/4. Então, vamos fazer uma consulta utilizando a visão que foi criada. Já está aqui, então, utilizando o Select, os campos da visão, eu vou selecionar aqui que foram esses 3 campos. Vou dar um From na tabela, na visão, que é ver consulta. Só que ele pede que o doutor seja o João Souza e pede o dia também. Então, vamos utilizar a cláusula where. Nome do médico. João Souza. E ele pede também, o dia da consulta. Consulta. Seleciona aqui a data da consulta. Pronto. Então, foi retornado, que o médico João Souza, ele tem uma consulta no dia 27/4/2016 com o paciente Mark Orlan. Então, gente, todo esse código aqui, que já foi criado, que foi a criação da visão, a consulta, em vez de você fazer a consulta dessa forma, a consulta será apenas diminuiu a quantidade de código, então ela fica com a performance mais rápida para ser feitas as consultas ao banco de dados. Alteração da visão. Então, se você criou uma visão e viu que aquela visão tem algum erro, ou você quer acrescentar mais algum campo, você pode realizar o comando AlterView e abaixo do AlterView alterar a visão através das instruções, utilizando as instruções Select. Vamos lá alterar aquela visão que criamos.
Então, eu vou utilizar o mesmo código que foi feito para criar visão, só modificando aqui o atributo create para alter, será alter view. E consulta, eu vou acrescentar o campo, aqui foi o campo o dia da consulta, eu vou acrescentar o campo hora. Consulta dia e consulta hora. Tem que adicionar aqui embaixo também consultas ponto hora. Tô na vírgula aqui. É isso. A visão foi alterada. E agora vamos colocar aqui também adicionar o campo aqui no select, que são os campos da view. Consulta dia e consulta hora, que foi modificado. O nome da tabela da visão continua o mesmo. E aqui embaixo consulta dia. Vamos executar. Aí agora já exibiu o nome do médico, a hora da consulta, o dia da consulta e o nome do paciente para aquele médico. As consultas também, as visões também, elas podem ser excluídas. Então, para excluir uma visão, utilizamos o comando drop view e o nome da visão. Então, vamos excluir a visão que foi criada. Vamos dar um drop view. O nome da visão é vconsulta. Ponto e vírgula apenas. Vamos executar. Vamos atualizar aqui o banco. E podemos ver que o banco expandido não tem nenhuma visão mais no banco. A visão foi excluída. Então, gente, espero que vocês tenham entendido o conteúdo de visão. E obrigado e até a próxima.